Hoje irei discutir a relação entre trauma complexo e transtornos de personalidade. Há uma dúvida muito comum, principalmente quando falamos de transtorno de personalidade borderline, sobre o que distingue um estresse pós-traumático desse transtorno, o que distinguiria estresse pós-traumático de outros transtornos. Uma hipótese que eu vou sustentar aqui é que muitas vezes os transtornos de personalidade são agravamentos. É como se você tivesse ali um trauma simples, trauma complexo é quando vai reforçando, então ficou mais grave. Veja uma subida aqui de gravidade. E o transtorno de personalidade é quando aqui a situação traumática chegou num cume e reforçada durante tantos contextos que aquilo se torna bastante inflexível e de difícil tratamento e generalizado para várias situações na vida. Então, o que eu veria como um agravamento, digamos, situações traumáticas mais simples podem gerar transtornos como ansiedade, depressão. Mais complexas aumenta e pode gerar uma comorbidade ou um transtorno de estresse pós-traumático mesmo. E quando ela é muito agravada, um transtorno de personalidade, são transtornos entre os mais graves. Por exemplo, a psicoterapia de esquemas, ela foi desenvolvida para tratar transtornos de alta gravidade. Qual que ele estava pensando? Transtorno de personalidade, porque são os de mais difícil melhora num médio prazo, de melhora só num longuíssimo prazo. Por exemplo, depressão você pode ter melhoras de curto a médio prazo, mas transtorno de personalidade é de médio a longo ou longo. E alguns têm dificuldade mesmo assim de melhora, mesmo com a terapia adequada. Então, são transtornos vistos como muito graves. Então, tem essa dúvida, se o que é um transtorno de personalidade, o que pode ser um estresse pós-traumático, se as coisas se misturam. Há componentes em comum, principalmente a desregulação emocional, em alguns setores da vida, que cada transtorno de personalidade tem um tipo de desregulação, que é maior no caso do transtorno de personalidade borderline, e distorções cognitivas que todos os transtornos de personalidade têm, um tipo de distorção enviesada. Por exemplo, transtorno de personalidade paranoide é que as pessoas estão fazendo coisas contra você. As pessoas estão contra você, elas querem te sabotar, mas um estresse pós-traumático pode produzir um tipo de crença paranoide também. Se todo mundo da sua família queriam fazer coisas para te fazer mal, você também pode desenvolver isso, mas sem os outros traços do transtorno de personalidade paranoide. Esse é o elemento. E outra, digamos que o trauma complexo, esses sintomas aparecem mais quando engatilhado. E no transtorno de personalidade, eles vão estar mais presentes no cotidiano, nas relações interpessoais, mesmo sem gatilhos. É como se o mundo fosse um gatilho. Tudo fosse um gatilho. Então, o elemento da generalização é importante. Então, você vai ter o trauma complexo como mais contextual, menos generalizado. Ele é mais situacional. Algumas situações vão te fazer, por exemplo, se você, para ter uma crença paranoide, algumas situações vão fazer você ficar engatilhado, ter um flashback emocional, se desregular emocionalmente, e a partir daí você vai ter crenças de caráter paranoide. Num transtorno de personalidade paranoide, a pessoa vai acreditar em todas as situações que os outros estão contra ela. Cedo ou tarde essa crença vai aparecer, e isso vai tornar as relações interpessoais de difícil manejo, porque todo mundo que se aproxima cedo ou tarde vai ser alvo de alguma acusação arbitrária. Então essa seria uma diferença. O estresse pós-traumático é mais contextual. O transtorno de personalidade vai ter os sintomas do transtorno mais generalizado. Digamos, você pode ter um trauma complexo com algumas características de algum transtorno de personalidade que são visíveis, que vão aparecer apenas quando engatilhado. Já um transtorno de personalidade vai aparecer para todas as pessoas íntimas, e eventualmente para as pessoas não íntimas. Por exemplo, eventualmente, se você conviver com aquela pessoa num trabalho esporádico, você vê essa pessoa uma vez por mês para trabalhar junto, você não vai ver esses traços num transtorno de personalidade. Mas se vocês trabalham 1 ano juntos, você vai ver. Quando você recém conhece, não aparece, mas muito tempo juntos aparece. Já o trauma complexo, ele vai aparecer para quem é íntimo e viu a situação de gatilho. Vai aparecer mais os comportamentos. O que é importante a formação do trauma complexo, de quase todo transtorno de personalidade depende de um contexto
traumático. E esse contexto é invalidante, punitivo, mas os efeitos vão ter gravidade diferente. Pode ser que o fato de não ter se ampliado em gravidade tenha a ver com outras fontes de apoio. Eu tenho um vídeo, um dos meus primeiros vídeos aqui no canal, chamado como é que é? Alguma coisa adaptativa, reações adaptativas ao abuso emocional na infância. Em que eu falo como ter uma fonte de apoio. Por exemplo, você é muito punido pelos seus pais, mas você tem um tio que cuidava de você, uma tia que cuidava de você. Como isso pode gerar efeitos diferentes protetivos e não agravar num transtorno de personalidade. Mas como não ter essa fonte, pode agravar. Então eu chamo atenção para isso, e é importante ter em mente isso, que pode não se desenvolver num transtorno de personalidade. E qual é a vantagem de não se desenvolver? Como se fosse alguma vantagem você ter regulação emocional e flashbacks emocionais de trauma complexo. A vantagem é que você pode tratando o trauma. O transtorno de personalidade, o tratamento focado no trauma em si próprio não resolve integralmente. Você precisa mudar as cognições dessa pessoa, então vai exigir um tipo de... Por isso a terapia de esquemas ajuda, porque vai mudar os esquemas cognitivos, mas também precisa mudar os esquemas comportamentais. Então a terapia de esquemas foca nisso, mas a DBT, terapia dialética, comportamental dialética, né? DBT, terapia comportamental dialética, muda em você ter comportamentos mais adequados aos contextos e não te ser desregular emocionalmente em contextos diversos. Ela pode ser usada também para regulação emocional, a DBT, terapia dialética comportamental. Então, assim, eu me perdi um pouco, mas essas mudanças, no caso do estresse pós-traumático, você pode resolver os problemas com terapias de regulação emocional e terapias focadas em trauma. No caso de um transtorno de personalidade, você já tem que partir para terapia de esquema ou terapia dialética comportamental, porque não adianta só você ser imune aos gatilhos de trauma. Os comportamentos e os modos de pensar permanecem, mesmo que você não tenha flashback, porque não depende de um gatilho para flashback. Eles vão ser comportamentos já aprendidos, e por isso que o transtorno é de personalidade, porque já vão estar em você. Então você tem que, basicamente, um transtorno de personalidade se trata mudando a personalidade, que são seus padrões interpessoais. A forma vai ter que ser mudada, a forma que você sente, a forma que você se comporta e a forma que você pensa. Por isso é difícil de tratamento. Então não é só desfazer um gatilho, não sentir mais nada naquela relação traumática, não se retraumatizar, não. Exige uma mudança comportamental, de pensamento e emocional, de longo prazo. Então essa também seria uma característica diferente. O tratamento é diferente, o tipo de mudança exigida é maior. E por isso algumas terapias, a maioria das terapias são ineficientes, e algumas vão focar em coisas que vão levar essas 3 mudanças: emocionais, cognitivas, comportamentais. Ou seja, a sua personalidade vai mudar, o novo você depois da terapia vai ser outra pessoa, né? Então vamos lá, quais são as características centrais do transtorno de personalidade? Primeiro, comportamentos rígidos, que são danosos para você e para as pessoas que estão no seu entorno. Tem que ser comportamentos que na sua cultura sejam vistos como danosos. Então, causa dano a você, faz você se sentir mal, é um passo, mas tem que fazer os outros se sentirem mal também. Então aí, essa é uma característica. A segunda, estratégias inflexíveis e exageradas. Veja, o elemento do trauma complexo parece que é muito mais autodanoso do que o transtorno de personalidade. O trauma complexo só vai provocar dano aos outros se no meio de uma crise você ficar muito desregulado e agir de maneira impulsiva. Caso contrário, é muito mais autodanoso para o sofrimento. Então o transtorno de personalidade é mais danoso aos outros. Porque as crises são mais frequentes e a desregulação emocional mais frequente, o enviesamento mais frequente e mais rígido, impossível de mudar, então ele causa mais danos à sua vida social. Estratégias inflexíveis e exageradas. Podemos diferenciar que um trauma complexo é a pessoa menos inflexível. No transtorno de personalidade, a pessoa vai ter um alto nível de inflexibilidade para transformar seus comportamentos, e esses comportamentos vão ser bem mais extremos. Dificuldade de mudança, então seria uma terceira característica. Então, estratégia inflexível e não de difícil transformação. De longo prazo, de curto prazo, não vai se transformar tão fácil. E uma quarta característica, que as condições e as cognições,
as maneiras de pensar e as maneiras de sentir são inadequadas ao contexto. Digamos, uma pessoa que sofre de trauma complexo, ela vai ter um flashback emocional eventualmente numa situação análoga ao trauma, e naquele momento ela vai ter pensamentos invasivos e reações emocionais inadequadas de impulsividade ou de desregulação. Uma pessoa com transtorno de personalidade, ela vai ter frequentemente esses vieses, não vai precisar tanto do gatilho, ou os gatilhos só vão amplificar os vieses, no caso de um transtorno de personalidade, um viés que já existe frequentemente, e as emoções vão ser frequentemente mais enviesadas para aquele problema que seria desregulador. Então eles vão ter reações desproporcionais a certos contextos. Bom, adicionalmente, no caso de transtorno de personalidade, dá para ver que é o mais grave, né, que tem mais dificuldade de transformação. Eles vão ter muitos sintomas de estresse pós-traumático, mas vão ter sintomas de cada transtorno de personalidade em específico e com essas dificuldades. Para as pessoas íntimas, adicionalmente, no caso dos transtornos de personalidade, as pessoas íntimas vão ver essas pessoas como impulsivas e instáveis, como egoístas ou controladoras, como invasivas, como pessoas que são de difícil comunicação. Então, impulsivo, vão ter comportamentos extremos de impulsividade, vão ser muito mais egoístas porque precisam do controle, invasivo porque vão ficar se metendo na sua vida, difícil comunicação distorce tudo, né? Os transtornos de personalidade para as pessoas mais íntimas é um sofrimento porque essas pessoas distorcem muitas situações, então tudo precisa ser muito explicado. É necessário que os parentes, familiares, amigos tenham um modelo de comunicação muito objetiva e descritiva. E a gente sabe que na vida social nem todo mundo descreve tudo, as pessoas subentendem muitas coisas ao falar. Eu para desenvolver um modo de me comunicar com pessoas que sofrem de transtorno de personalidade, eu tento ser muito mais descritivo, e funciona, né? Para que não crie um imaginário e distorça tudo. Então é de difícil comunicação, existe maior atenção na comunicação e, sobretudo, no caso do transtorno de personalidade, o fato de você agir para evitar algo ou você agir sem tentar evitar, resulta na mesma coisa. Agir ou não agir resulta na mesma coisa. Se você tentar ser legal com a pessoa vai chatear do mesmo jeito se você não tentar ser legal. Então, porque o resultado está na cabeça dela e nas emoções desreguladas dela. Então isso acontece muito mais nos transtornos de personalidade. Esses traços íntimos vão aparecer muito mais nos transtornos de personalidade para as pessoas que se aproximam muito, para as pessoas que são amigos, familiares, companheiros dessas pessoas, e no caso do trauma complexo, apenas quando engatilhado. Esses elementos todos, impulsividade, egoísmo, ser invasivo, difícil comunicação e agir e não agir dá no mesmo resultado, aparecem quando engatilhado. Então, essa seria uma delimitação. Então, o trauma complexo exibe tudo isso que tem nos transtornos de personalidade, mas um grau menor. Digamos, o transtorno de personalidade é um grau menor, delimitado e apenas em situações de flashbacks emocionais ou desregulação emocional, dada por um gatilho, né? Então, vai ser contextualizado, situacional. Vai ser quase como uma resposta a uma retraumatização ou a algum gatilho que seja análogo ao trauma. Mas isso significa que num contexto favorável, numa situação favorável, a pessoa vai ter uma vida tranquila. Longe de gatilhos, essa pessoa vai ter uma vida tranquila. Aprendendo a lidar com os gatilhos, ela vai ter uma vida tranquila. Mas também significa o inverso, que no contexto inadequado, nas situações que te engatilham toda hora, uma pessoa que sofre de trauma complexo pode desenvolver um transtorno de personalidade. Ela pode ter, mesmo na vida adulta, agravado isso para a formação de um transtorno de personalidade. Sei lá, com 19, 20 anos, ela começa a trabalhar num lugar que retraumatiza ela constantemente naquela fonte do trauma. Depois vai para a faculdade, passa por uma retraumatização, pode ser que com 22, 23 anos ela desenvolva tardiamente. Normalmente transtornos de personalidade se formam no fim da adolescência, mas que essa pessoa desenvolva tardiamente comportamentos. Mas pode ser que mudando para um contexto mais favorável, longe de gatilhos, isso não seja mais problema. Então tem uma coisa interessante, importante, para fazer a distinção.
Se uma pessoa com trauma complexo está num contexto desfavorável, ela vai parecer uma pessoa com transtorno de personalidade e pode eventualmente desenvolvê-lo. Mas se essa mesma pessoa se mudar para um contexto tranquilo, em que não esteja exposta a gatilhos de retraumatização e que seja favorável a se regular emocionalmente, ela vai exibir raramente sintomas de trauma complexo e pode vir a buscar uma cura para esse transtorno, né? Então, o elemento contextual é importante tanto para o agravamento como para a cura, né? O que tem, então, em comum esses transtornos? A desregulação emocional é comum, embora no trauma complexo seja mais situacional. Ela é situacional, mas ela pode ser maior. Por exemplo, alguém com transtorno de personalidade esquizoide não vai ter desregulação emocional extrema. Vai ter só ser muito coagido a conviver com as pessoas. Mas, não, mesmo assim, ele vai se conter mais. Outros transtornos vão se conter menos e a desregulação vai ser maior. No caso do borderline, é um dos que mais se desregula emocionalmente. Mas num caso de estresse pós-traumático pode ter uma alta desregulação quando lidando com gatilho, então é situacional. Tem em comum as crenças sobre si, só que elas são menos rígidas, né? Digamos, um transtorno de personalidade vai ter crenças, convicções, todas as pessoas que sofrem desse transtorno, convicções irrealistas sobre as coisas. Uma pessoa com estresse pós-traumático também, mas especificamente situado nos elementos que tem a ver com o trauma que ela passou. Por exemplo, se uma pessoa, o trauma vem de familiares e colegas de colégio que eram racistas, e essa pessoa tem trauma em relativo a uma questão racial, então ela, digamos, o elemento traumático, ela pode, no caso de um transtorno de personalidade, ver racismo em todas as ações das pessoas. Então ela vai estar sempre desregulada emocionalmente, reagindo de uma maneira exagerada e extrema, porque ela está lidando com aquilo e vai parecer muito mais uma pessoa borderline, e ou praticar autolesão, ou ser agressiva socialmente, né? Vai parecer uma pessoa que pode ser um border muito desregulado. Mas ela pode ter essa crença de que as pessoas são racistas, mas só ativada para desregulação quando ela vê uma situação racista que é análoga ao que ela sofreu. Por exemplo, ela vê alguém sendo ofendido por causa de sua cor. Aí se desregula completamente e começa a ser agressivo. Então tem a ver com trauma. O trauma fez o gatilho, acionou o gatilho e a pessoa agiu. No caso de um transtorno de personalidade é muito mais generalizado. As crenças vão ser muito mais rígidas em vários contextos, em várias situações. Inclusive a pessoa vai ver o trauma onde não tem, né? Então, no caso do trauma complexo, é menos danoso socialmente nesse sentido. Dificuldade, por exemplo, dando mais um exemplo desse, por exemplo, se você for uma criança muito controlada e punida, você pode ver controle e punição em relações que não envolvam controle e punição. No caso de um transtorno de personalidade. No caso de um trauma complexo, a pessoa vai se desregular quando ela for controlada. Você entende a diferença? É muito mais situacional. A dificuldade de resolver problemas e autossabotagem é presente nos dois. Ambos vão ter dificuldade de pensar em estratégias para resolver seus problemas, porque vai ter um nível de desregulação emocional, principalmente em situações decisivas da vida. Isso é bastante comum nos dois. Nessa grande categoria de vários transtornos, que é o transtorno de personalidade, e no estresse pós-traumático. E lidar com as coisas de maneira a fugir delas. Fuga, esquiva, evitação. Algo difícil, você foge, você se esquiva, você não tenta. Isso pode ocorrer. Ou impulsividade, agindo de maneira descabeçada por medo. Também, isso são elementos comuns. Tá? Esses elementos são comuns nesses transtornos. O que a gente pode dizer de uma maneira geral? O trauma é mais fácil, mais rápido o tratamento, menos inflexível a conduta do paciente, mas exige para seu tratamento uma mudança contextual, uma mudança de vida. Em geral, a desregulação emocional vai ser mais presente. Vai ser presente nos dois, só que mais situada no estresse pós-traumático e mais generalizada, mas para os elementos típicos do seu transtorno de personalidade, no caso do transtorno de personalidade. É possível que eles tenham comorbidades com codependência. Tá? Ambas as coisas têm. O transtorno de personalidade vai ter também alto nível de desregulação no tema do gatilho,
Isso é comum, só que como funciona é diferente, né? Um último ponto, só para concluir. Na bibliografia sobre transtornos de personalidade é chamado muita atenção que os transtornos de personalidade incluem mecanismos de defesa sempre ativos. Quais seriam esses mecanismos de defesa? Projeção. Por exemplo, você fez algo errado, você projeta no outro acusando o outro de fazer algo errado. Negação. Você fez algo errado, você simplesmente vai apagar aquilo da sua cabeça e dizer eu não fiz isso. E ficar em negação porque você não aceita uma falha de si próprio. Ou provocar o outro para que o outro haja como você age. Por exemplo, se é uma pessoa agressiva, você vai ficar provocando agressividade no outro. Isso se chama identificação projetiva. Esses aspectos, negação, projeção, identificação projetiva e outros mecanismos de defesa, são muito mais ativos em transtornos de personalidade e são menos ativos em trauma complexo. Pessoas com estresse pós-traumático não vão ficar projetando nos outros as falhas o tempo todo, igual, por exemplo, uma pessoa com transtorno de personalidade tende a fazer. Não significa que faz. Se a pessoa está em tratamento, está medicada, né, eu já entendi em vários casos, observando vários casos, que medicação antipsicótica diminui esse aspecto dos mecanismos de defesa e da projeção, sobretudo. Né? Se a pessoa está em tratamento, ela não vai ficar em negação, ela vai começar a assumir os próprios erros. Então, depende se a pessoa está em tratamento ou não. Com o tempo, essas coisas, os mecanismos de defesa enfraquecem numa pessoa que está em tratamento. Mas se a pessoa não está em tratamento, está em negação sobre o próprio transtorno, ela tende a fazer muito mais isso. No caso do trauma complexo, não. Pessoas que sofrem de trauma complexo, estresse pós-traumático complexo, têm menos esses mecanismos de defesa. Né? Então, nesse vídeo eu tentei apresentar essa diferença. A diferença para que possa ser entendido. Muitas pessoas de vocês vão ter dificuldade de saber. Eu vejo que algumas pessoas, que principalmente quem sofre de transtorno borderline, tem dificuldade de saber se não é um trauma complexo ou borderline. Para tentar ajudar essas pessoas, para tentar ajudar também quem trabalha como psicólogo, lidando com esses diagnósticos, tem essas diferenças podem ser úteis para entender, né? Entender como uma coisa leva a outra. É como eu falei, é como uma subida, uma linha subindo, de agravamento, né? Onde o transtorno de personalidade parece um agravamento de trauma complexo, né? De um agravamento de um modo que se torna muito mais disfuncional, muito mais danoso socialmente, muito mais inflexível, e por isso inflexível e generalizado, e por isso de difícil tratamento.